Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí para a glória de Deus, trazendo a meditação da palavra de Deus para os nossos irmãos neste campo de batalha espiritual, algo bem interessante que nos chama muito a atenção. Amém, querido? Mas antes de ministrar, vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal, que o Senhor possa agir de maneira sobrenatural nas suas vidas. Eu repreendo toda retaliação. E eu peço, meu Deus, que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos, aqueles que têm pedido oração. A tua filha tem pedido oração, meu Deus. Eu peço ao Senhor, intervém sobre a sua saúde física. Pai, vai agindo, repreende todas as dores no seu organismo, a estrutura física, dá saúde para ela, meu Deus. Agindo neste lar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Opera maravilha, Deus. Alcança-os de maneira tremenda e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus, então. Vamos então aí sobre esta questão da sementinha do mal que pode nos gerar morte espiritual. Então, antes nós de entrarmos, né, vai ali no cantinho da tela, tem o nosso QR Code ali, nosso Terapiando no Caminho. Dá uma olhada nas nossas postagens lá e não se esqueça, deixe seu like, se inscreva, compartilhe aí, amado, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Põe teu dedinho santo aí e vai se inscrevendo em nome de Jesus. Amado, a sementinha do mal, ela nos proporciona desconforto e muitas das vezes quais são os sintomas que esse desconforto pode trazer em nossa vida. Então, o que nós vamos avaliar? Nós vamos entendendo esse desconforto que vem interno, né, em nossa vida, vamos aprender através da Bíblia e da psicanálise o que é nos ensinado e como nos podemos lidar com isso. Tá bom? Precisamos entender. Então, quando sentimos raiva, né, ou ira ou irritação, não estamos apenas reagindo a um estímulo externo. Na verdade, essas emoções são manifestadas de conflitos, frustrações ou feridas internas. Entenda bem uma coisa, preste atenção, quando sentimos raiva, ira ou irritação, não estamos apenas reagindo a um estímulo externo. Na verdade, essas emoções são manifestações de conflitos, frustrações ou feridas internas. Então, há casos e há casos que nós precisamos entender. Tá bom? Nós precisamos entender. Se uma pessoa está muito irada, por que ela é uma pessoa irada? Por que ela é uma pessoa revoltada? Então, você não pode chegar, essa pessoa está endemoniada, essa pessoa está possessa. Mas o que aconteceu? O que a elevou a estar nesse estado emocional? Por que ela está assim? Qual foi a sua história? Como que foi a sua infância? Será que ela passou algum abuso? Né? Tanto homem ou mulher? Então nós temos que entender esta área no caminhar da batalha espiritual e no campo de batalha espiritual. Todo pastor, toda pessoa que trabalha nesta área, que vai auxiliar, ajudar outras pessoas, é necessário entendermos isso aí. Gênesis capítulo 27, 41 fala assim: e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-á o dia de luto de meu pai, e matarei meu irmão Jacó. Olha que coisa interessante aqui. Nós já falamos sobre a questão de Esaú, mas por que Esaú odiou o seu irmão Jacó? Por que ele tinha esta ira contra o seu irmão? Primeiro, Esaú foi um homem que ele não ouviu e não obedeceu a palavra de Deus. Ele rejeitou os ensinamentos de seu pai. Ele se tornou rebelde à linhagem da promessa que Deus tinha sobre a vida dele. E quando ele saiu para caçar, né, ele não pegou nada, voltou com fome, porém o seu irmão Jacó tinha feito um guisado, uma sopa maravilhosa. E ele pediu ao seu irmão, e seu irmão disse para ele: olha, eu vou lhe dar, porém você vai me vender o direito de filho mais velho, tua primogenitura, que lhe dá o direito
de receber as bênçãos de Deus. E Esaú disse: para que eu quero isso? Não está me valendo nada isso aqui. Do que me adianta estar com uma documentação de filho mais velho se eu estou morrendo de fome? Então Esaú pegou e negociou o direito de filho mais velho, porque ambos eram gêmeos, eles eram gêmeos. E então Jacó fez com que Esaú jurasse pelo nome do Senhor. E Esaú pegou então a documentação que lhe dava o direito de ser filho mais velho e entregou na mão de seu irmão Jacó. Na verdade, Jacó comprou o direito de filho mais velho. E nos diz o texto que então, após a morte, antes da morte de seu pai, então Isaac vai e ministra uma bênção sacerdotal sobre a vida dos filhos. Porém, sendo Esaú mais velho, seria Esaú que ia receber a bênção. Mas Jacó, então, por orientação de sua mãe, ele vestiu-se com a roupa de seu irmão. Sua mãe preparou um ensopado maravilhoso, delicioso, e então entregou para Isaac. E Isaac foi então e abençoou Jacó com a bênção sacerdotal. E depois chegou então o seu filho mais velho Esaú e disse: meu pai, eis aqui o guisado, a sopa que o senhor pediu, coma e ministra sobre mim a tua bênção. Então Isaac disse: quem é você, meu filho? Ele falou assim: eu sou o teu primogênito. E ele disse: quem veio aqui? Então ele entendeu que Jacó chegou primeiro. Mas por quê? Porque o seu pai já estava idoso e já estava cego, não enxergava. E então Jacó tomou a bênção espiritual. O que acontece nos textos sagrados nos deixa bem claro, então, que por ele ter tomado a bênção espiritual, Esaú odiou a Jacó. Mais e mais e mais. Só que isso já veio de infância. Esaú já era um homem revoltado consigo mesmo, um homem revoltado com Deus, um homem revoltado com a vida, um homem revoltado. Então, quando ele chega esse versículo 27, 41, fala assim: e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, pelo fato que Esaú rejeitou o direito da primogenitura, rejeitou as bênçãos de Deus, e Jacó tomou posse. Mas o que nos chama o texto sagrado é que nós precisamos entender que as promessas de Deus é na vida de todos aqueles que creem. Deus não vai abrir mão da sua promessa. Deus vai nos abençoar, mas se você não crê, vive na desobediência, ela não vai vir sobre a tua vida. Mateus 5, 22 fala assim: eu, porém, lhes digo que de todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha o que Jesus disse. Então, a ira, ela pode nos causar problema. A ira, ela pode nos levar ao fato muito sério de começar a amaldiçoar o nosso irmão, falar palavras que não deve. Então Jesus deixa bem claro que aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo o seu irmão está sujeito ao inferno. Então eu posso me irar, mas eu não posso dar lugar a esta ira, não posso deixar que ela venha crescer a ponto de muitas das vezes eu querer ofender o meu irmão. Eu preciso ter um autocontrole. Essa sementinha da ira foi uma resposta à situação não resolvida de Esaú. Os traumas passados, expectativas não atendidas e até mesmo uma insatisfação com a própria vida. Mas ele estava em trevas. Então ele tinha uma insatisfação consigo mesmo. Ele se envolveu com pessoas que não era para se envolver. Viveu uma vida errada.
Porém, Jacó foi esperto. Mas a Bíblia nos fala assim, Hebreus 12, 16, 17. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então a Bíblia atribui Esaú como profano, porque ele rejeitou a maior bênção na vida dele. Então a Bíblia deixa bem claro para nós. 1 João 2,9. Aquela pessoa que diz estar na luz, aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, continua vagar nas trevas, continua em trevas e continua a caminhar nas trevas. Então olha a consequência de nós abrirmos nosso coração para deixar que esta ira venha germinar em nós. Nós temos que rejeitar esta maldade em nosso coração. Isso se torna um perigo grande, muitas das vezes, na vida de várias pessoas. Que Deus nos guarde e nos livra deste momento de ira abusiva, ira terrível. Isto é, sementes que são germinadas em nosso coração. Porém, cabe a nós expulsá-las, rejeitá-las e procurar ter uma vida com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, que nós não venhamos rejeitar a Tua bênção, que nós não venhamos dar lugar a esta ira, de forma a qual venhamos ferir, amaldiçoar, Deus, o ser humano, que é a Tua imagem, Deus, embora sendo uma imagem distorcida por causa do pecado, mas que nós não venhamos amaldiçoar, fazer maldade, meu Deus. Pai, que nós possamos guardar o nosso coração e procurar ter uma vida, Deus, que venha ter perdão, aceitação, assim como o Senhor nos perdoou. Nós lhe entristecemos, lhe magoamos com nossos pecados, com nossos erros, e o Senhor nos aceitou, e o Senhor nos perdoou, o Senhor não jogou em rosto nossos pecados, mas o Senhor deu a nós a oportunidade, Deus, de aceitação, de estar na Tua presença. Que assim nós possamos, Deus, liberar perdão para essas pessoas que nos ofendem, que muitas vezes nos magoam, e que nós não viemos magoar as pessoas, que, Pai, que nesse caminhar de batalha espiritual, que nós não venhamos ser vencidos pelo adversário, mas que nós possamos caminhar de cabeça levantada, Senhor, tendo convicção do Teu Espírito Santo em nossa vida. Toma nas Tuas mãos Teus filhos, guarda, livra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus, então, vai no cantinho da tela, tem o nosso QR Code, nosso Instagram, Terapiando no Caminho. Vai lá dar uma olhada em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, deixa seu like, se inscreva, compartilha em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe.